Página 161 agora do nosso livro. Considerando as figuras abaixo, ao lado, escreva as frações que representam as partes coloridas de lilás de cada figura. Então vamos escrever a fração correspondente. A primeira figura aqui, primeira coisa que eu vou olhar é quantas partes ela tem ao todo. O que é ao todo, professor? Ao todo é as partes coloridas e não coloridas, tudo junto. Se você contar aí, ela vai ter 20 partes. Agora sim eu vou olhar quantas partes pintadas. Quantas partes pintadas tem? 2. Então a fração aqui é 2/20. 2 partes pintadas do total de 20. E na segunda figura, professor? Ela está dividida somente em 5 partes, é o todo. E pintada somente uma parte. Então quer dizer que a fração é 1/5. Uma partezinha pintada do total de 5 partes. Beleza, até aqui tá ótimo. Mamão com açúcar, bem facinho, né, gente? Vamos responder a letra A. As frações são equivalentes? 2/20 e 1/5 são equivalentes? São, gente? Como é que eu sei que elas são equivalentes? Se os tamanhos forem do mesmo tamanho. Mesmo que seja diferente as divisões. Então, elas são equivalentes sim, olha só. É o mesmo tamanho. Só que em um ela está dividida em 2 partes, na outra ela está inteira. Não é isso? Letra B. Qual das duas frações é uma fração irredutível? É a fração 1/5. Como é que eu sei? Fração irredutível é quando não dá mais para reduzir. A 2/20, se eu pegar um número que dê para dividir o 2 e o 20 ao mesmo tempo, ela pode ser reduzida. Mas a fração 1/5 não tem mais como reduzir. Não tem esse número que eu possa dividir tanto 1 como 5 para diminuir. Não tem. Certo? Então ela é uma fração irredutível. Página 162. Observe na ilustração ao lado as crianças brincando. Letra A. O número de crianças sentadas representa que fração do número de crianças que aparecem na ilustração? Gente, observem aí. Nós temos quantas crianças que estão sentadas? 3 crianças, não é isso? E quantas crianças tem ao todo na foto? 9 crianças. Ele quer a fração das crianças sentadas. Quer dizer que as sentadas é como se fosse a parte pintada, certo? E o todo são a todas as crianças, sentadas e em pé. 9 crianças. Então, por isso que a fração é 3/9. 3 crianças sentadas do total de 9 crianças. Letra B. Qual é a forma irredutível dessa fração? Ele quer saber como é que eu posso reduzir essa fração o máximo possível, tornar a forma irredutível dela. 3/9. Dá para reduzir? Dá. Eu tenho que pegar um número e dividir o tanto 3 como o 9. Um número que dê para dividir o 3 e o 9 ao mesmo tempo. Um número só. Eu vou pegar o 3 e dividir por 3, que vai dar 1. Veja que esse 1 ele não tem mais como diminuir menos que 1. Não tem mais, eu já sei que não tem mais. Agora, será que o número 9 dá para dividir por 3 também? Porque se não der, aí está errado. O número que eu dividi o número 3, eu tenho que dividir o número 9. Se eu dividir o 3 por 3, o 9 tem que ser por 3. 9 dividido para 3 é 3. Então a fração irredutível aqui é 1/3. Certo? Não tem mais como reduzir mais do que isso. Página 162. Caio recebeu as fichas a seguir. Marque com o X as quadrinhos correspondentes às fichas com frações irredutíveis. Aqui eu tenho várias frações e tem algumas irredutíveis. São 4, vocês já estão vendo aí que já está marcado. Como é que eu sei qual é essa fração irredutível aqui? Quando não dá mais para reduzir, gente. Por exemplo, a fração 1/4 não tem mais como reduzir. Não existe um número que eu divido o número 1 e o número 4 ao mesmo tempo, que reduza, certo? Não tem mais, porque se eu dividir o 1 por 1, dá 1. Se eu dividir o 4 por 1, dá 4. Reduziu? Não, ficou a mesma coisa. O 1 não dá para dividir para 2. O 4 dá, mas o 1 não dá. Então não tem mais. Só dei esse exemplo, parei por aqui, porque não tem mais como reduzir. E a fração 2/5, professor? Do mesmo jeito. O 2, para começar, o 2 é par e o 5 é ímpar. Né? Não tem mais como não existe um número que dá para dividir o 2 e o 5 ao mesmo tempo. Por isso ela é uma fração irredutível. Certo? E o 6/10? Dá. Dá para me dividir por 2, tanto o 6 como o 10. Dá só por 2, né? Dá para dividir por 2. Certo?
E o 4 oitavo? Também dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, certo? Tanto o 4 como o 8. Por isso que ele não é irredutível, ainda dá para reduzir ainda. E a fração 2 terços? Do mesmo jeito. O 2 e o 3 não tem mais para onde eu dividir, porque um é par e o outro é ímpar. Não existe um número que dê para dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo. E o 7 14avos? Dá para dividir. Dá para dividir por 7, né? O 7 e o 14. Dá para dividir por 7. E o 1/6 não dá mais. Se tem um lá em cima no numerador, já sei que não dá mais. Tá certo? 1/6 não dá para dividir mais para nada. Então aí são as frações irredutíveis desta terceira questão. Quarta, o número de vezes que a letra I aparece na palavra a seguir representa que fração do total de letras que formam essa palavra? Escreva essa fração na forma irredutível. Olha só, eu tenho aqui a palavra história, né? Quantos Is tem dentro da palavra história, gente? Tem 2, não tem? Ele quer a fração das letras I na palavra história. Quer dizer que eu tenho 2 letras I, do total de quantas letras? Quantas letras tem a palavra história? Contem aí. 8 letras. Então, é 2 oitavos. 2 letras I do total de 8 letras. Mas, está aqui a fração. Mas no finalzinho ele diz, escreva essa fração na forma irredutível. Tem como eu reduzir essa fração? Tem. Tem como eu diminuir ela. Para diminuir ela, eu vou pegar o 2, dividir por 2, e o 8 dividir por 2 também. Gente, eu não posso dividir o numerador por um número e o denominador por outro. Né? Não pode. Tem que ser o mesmo número que eu dividi o numerador, tem que dividir o denominador. 8 dividido para 2 vai ser 1. Desculpa, 2 dividido para 2 vai ser 1. 8 dividido para 2 vai ser 4. Então, a fração irredutível aqui de 2 oitavos é 1/4.